Muito boa noite e bem-vindos à Hora de Jornal. Maputo volta a viver restrições no abastecimento de água potável. A medida vigora de hoje até outubro, quando começar a próxima época chuvosa. É uma realidade que veio para ficar. O fornecimento de água potável nas cidades de Maputo e Matola e nas vilas de Buane e Marraquene passa a ser alternado. Um dia sim, um dia não. A partir de hoje, nós teremos o regime idêntico àquele que tivemos no ano passado. Portanto, onde o volume de água que vai à estação de tratamento do Umbeluze é reduzido. Daí que, portanto, temos que comunicar, portanto, cumpre-nos aqui informar que o regime de restrições da água a esta região do Grande Maputo passa, portanto, a agravar-se. A medida é dura, mas a explicação é simples. A barragem dos Pequenos Libumbos, de onde parte a água que é tratada e canalizada para Maputo, registra uma das piores baixas de volume de água, apenas 19%. Porque a previsão meteorológica até o final da época, que é final do próximo mês, indica precipitação abaixo do normal, nós tivemos que tomar medidas no sentido, primeiro, de assegurar que a pouca água que nós temos nos Pequenos Libumbos consiga fornecer água por muito mais tempo. O cenário é crítico, reconhecem as autoridades, mas neste momento não há tempo para encontrar culpados. Por isso, a palavra de ordem é o uso racional do chamado líquido precioso. Nós temos bairros críticos, que são os bairros que estão um pouco distante dos centros distribuidores, que é o caso do Xiango. Vamos continuar a ter problemas. Maotas, Machaqueno, Urbanização, Mafalala, Tsalala, Machantrene, Jonasse, Juba, Picoco, Matola J, Matola H, Musumbuluco, Bunhissa, T3, Siquama e Massaca. Nesses bairros, nós vamos continuar a ter alguns problemas. É por isso que voltamos a apelar ao uso racional. Com pouca água na bacia hidrográfica de Umbeluze, o governo viu-se forçado a emitir um alerta laranja na última terça-feira. Esta quinta-feira, as instituições que intervêm na gestão e abastecimento de água sentaram-se à mesma mesa para transmitir a gravidade do assunto. E a barragem dos Pequenos Libumbos saiu de um volume de água de 81% em 2014 para 19% em 2018, o que mostra que nos últimos 3 anos a água tem vindo a diminuir drasticamente. O governo garante que está a fazer de tudo para encontrar fontes alternativas de abastecimento de água. De sua entrada em funcionamento em 1986, a barragem dos Pequenos Libumbos, situada a pouco mais de 50 km da cidade de Maputo, nunca tinha registrado níveis tão baixos de volume de água. Para dar uma ideia, em termos históricos, para um período igual a esta época chuvosa em que nós estamos, nós esperamos receber cerca de 80 milhões de metros cúbicos e neste período nós recebemos apenas 24 milhões de metros cúbicos, o que corresponde a perto de 30% daquilo que seriam os escoamentos desejáveis. Para minimizar o problema, o governo iniciou no ano passado a instalação da conduta adutora de mais de 70 quilômetros que deverá levar água da barragem de Curumana até o centro distribuidor da Machava para reforçar a rede pública. Entretanto, ainda não há data concreta para o início do bombeamento de água. E neste momento estamos a proceder à instalação das comportas para duplicar a capacidade de armazenamento e servir não só ao abastecimento de água, mas também termos algum incremento de disponibilidade de água para a irrigação. Em paralelo, estão a ser abertos furos para se aproveitar a água subterrânea, com vista a suprir o déficit de 110 metros cúbicos diários que se registra atualmente. O antigo primeiro-ministro britânico, de visita a Moçambique, diz que o nosso país está no bom caminho no que concerne a energia e, por isso, apela a boas políticas para que todo cidadão tenha acesso à energia até 2030. Tony Blair é o patrono do instituto com o seu nome e é nessa qualidade que o antigo primeiro-ministro britânico se encontra em Maputo
para avaliar o apoio que a sua instituição presta a Moçambique, principalmente na área de boa governação corporativa e institucional. Esta tarde foi recebido pelo Presidente da República, com quem diz ter discutido vários assuntos de interesse para o país. The work that my institute does is work with governments in Africa, particularly, where we now work in 13 different countries in Africa. We have teams of people who come and live and work in the country, and everything we do is really designed. Em Moçambique, o Instituto Tony Blair presta assistência ao setor de energia, tendo inclusive um conselheiro na empresa Eletricidade de Moçambique na área de reformas. É o que ele acabou de dizer, não importa ter o dinheiro, ter o equipamento, mas se não tem uma estrutura governativa coerente, transparente e tudo isso desaparece. Então, o foco dele no nosso apoio tem sido na implementação de estruturas de governação corporativa neste caso e também nas políticas que podem promover o uso das energias renováveis. Tony Blair evitou comentar sobre assuntos como o Brexit ou a saída de Zuma da presidência da África do Sul. Disse apenas que admirava bastante o novo presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa. A província do Niassa está a registrar desde o princípio do ano uma melhoria do estado de saúde da população, com destaque para a redução de casos de malária e diarreias. No período em referência, não houve ocorrência de cólera, sendo que o terceiro ano consecutivo sem aquela doença. A informação vem contida no informe apresentado na sessão extraordinária realizada por ocasião da visita do Primeiro-Ministro àquela província. Arlindo Chilundo, governador do Niassa, referiu que a situação geral foi caracterizada por uma estabilidade econômica. A província registrou neste período uma melhoria do estado de saúde da população, com destaque para a redução dos casos de malária e diarreia. Neste mesmo período não houve registro de cólera. Este é o terceiro ano consecutivo que, felizmente, não temos registro de cólera na nossa província. A situação geral da província foi caracterizada essencialmente por uma estabilidade econômica, tendo em conta os níveis de desempenho alcançados no processo de implementação do Plano Econômico e Social e do Orçamento de 2017, apesar da situação macroeconômica. O Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário, que acompanhou atentamente as realizações da província, falou dos objetivos da sua visita e convidou os presentes a se unirem aos esforços para a manutenção da paz no país. Alguns consensos que já estão na Assembleia para serem aprofundados, e esses consensos têm grandes ganhos. O grande ganho é devolver as competências, devolver os recursos ao nível da província, mas mantendo o país, Moçambique, como um país único. Unicidade do Estado. Mas todo esse esforço é um esforço que tem que ser complementado com outro esforço. O esforço de não haver armas a circular. As armas só podem estar com quem o Estado as confiou, que são as Forças de Segurança. Na província do Niassa, Carlos do Rosário foi-se acompanhar pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Vice-Ministro das Finanças e o Diretor Nacional Adjunto do INGC. O Governo vai fiscalizar o uso da terra a partir do dia 1 de abril, com o objetivo de fazer cumprir os planos de exploração e o pagamento de taxas. Todo o espaço solicitado para fins económicos que não estiver a ser explorado será recuperado a favor do Estado. A campanha de fiscalização foi lançada hoje pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. A campanha deverá decorrer de 1 de abril a 31 de julho deste ano. O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural espera fiscalizar mais de 7 milhões de hectares de terra em todo o país. E as projeções do Mitader indicam que 1 milhão de hectares podem não estar a ser usados para os fins solicitados. Daí que o Ministério, dirigido por Celso Correia, espera recuperar estes hectares a favor do Estado. Estamos convencidos que
zonas que têm maior dinâmica econômica dos últimos 10 anos foram áreas mais procuradas. Igualmente, as áreas nas províncias onde existe maior fertilidade em termos de solos, acesso à água e proximidade a infraestruturas são as áreas também mais solicitadas nos últimos 10 anos. E provavelmente nestas zonas teremos com certeza maior nível de ocupação e naturalmente em termos de ociosidade iremos com certeza com este estudo verificar e confirmar esta referência. Celso Correia diz que muito mais que fiscalizar, haverá também um processo de sensibilização para que as pessoas regularizem a sua situação. Nossa prioridade é capacitar, subsidiar o acesso ao DOAT, transferir conhecimento. Esta campanha vai se incidir basicamente para os pedidos formais de DOAT, o acesso específico de pedidos formais de DOAT, que são naturalmente para fins econômicos. Da fiscalização feita nos últimos 12 anos, isto é, de 2005 a 2017, constatou-se que mais de 1.800.000 hectares de terra não eram aproveitados, tendo sido recuperados a favor do Estado. Ainda neste período, foram aplicadas taxas que renderam ao Estado pouco mais de 330 milhões de meticais. As autoridades esperam arrecadar este ano, das taxas de DOAT, cerca de 70 milhões de meticais. Zambésia, Nampula, Sofala e Maputo são as províncias do país com mais áreas de mangais degradadas. Para desencorajar a destruição intencional dos mangais, o governo tem estado a penalizar os infratores e está a trabalhar numa estratégia que garanta a sua preservação, que deverá ser aprovada até abril. Anualmente, são distribuídos cerca de 0,7 hectares de mangais no país, uma taxa considerada elevada pelo governo. Para reverter o cenário, a destruição intencional de mangais tem sido penalizada à luz da Lei de Conservação do Ambiente. Neste momento, as regiões críticas estão à volta da província de Zambésia, a província de Nampula e a cidade da Bahia, e a província de Sofala. É lá onde nós identificamos as áreas críticas e a cidade de Maputo. Aquelas ações humanas e intencionais que são levadas a cabo para a destruição de mangal, elas têm que parar. Temos ouvido casos de destruição de mangal que até foram levadas a tribunal exatamente por causa dessa questão de temos que parar com a degradação de mangal. Nesta quinta-feira, o Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, organizações que atuam na área de mangais e do ambiente, instituições de ensino e de investigação, gestores locais de recursos naturais e demais interessados reuniram-se em Maputo para aprimorar a estratégia de preservação de mangais que deverá ser aprovada até abril. Esta diretriz parte do princípio de que as leis por si só não chegam, é preciso engajar as comunidades, é preciso que nós conhecemos as partes interessadas e transformar essas partes interessadas em elementos galvanizadores para a boa gestão dos mangais. Então o que se pretende é que o país, com os seus cerca de 50 estuários principais e os mangais contínuos por aí fora e várias comunidades, em que nós podemos olhar a estratégia como algo que possa orientar essa gestão nesses locais. Então... Refere-se que no ano passado, quando da realização da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em Nova York, Moçambique comprometeu-se a fazer o replantio de 5.000 hectares de mangal em todo o país até 2022. As 19 famílias que viram as suas casas destruídas pelas chuvas do município de Dondo, em Sofala, já receberam apoios materiais para a reconstrução das suas residências. Enquanto isso, subiu de 200 para mais de 2.400 o número de pessoas encaminhadas para os centros de acomodação na cidade da Beira. As 19 famílias que viram as suas casas serem destruídas pela fúria das águas no município de Dondo, em Sofala, receberam nesta quinta-feira apoio material para reconstruírem as suas casas. Estas vítimas e outras 26, que totalizam 424 pessoas, receberam, por outro lado, apoio alimentar para os próximos 15 dias. Sinto-me feliz e agradecer o apoio que nos apoiou. Estou muito agradecida. Refere-se que a destruição total das 19 casas em referência e parcial de outras 26 no Dondo está relacionado com a obstrução de uma conduta de água pelo empreiteiro que está a reabilitar a Estrada Nacional número 6. Esta motobomba tem estado a sugar a água para minimizar o impacto das inundações. Acho que se sentir melhor, um pouco normal, só
O coração está ainda a doer, mas depois deles cortar aquele próprio que foi o motivo de encher as nossas casas, é que vou ficar muito satisfeito. A conduta será reposta brevemente. Já conversamos com o empreiteiro que está a construir essa estrada. Daqui a 1 ou 2 dias vão começar com a obra de colocação de conduta para que a nossa água aqui seja drenada diretamente onde sempre passava e era drenada. Na cidade da Beira, onde as chuvas amainaram, subiu para perto de 2.300 o número de pessoas acomodadas em 3 centros, nomeadamente Mungaça, Ndunda e Pavilhão dos Desportos da Beira, que estão igualmente a serem assistidas pelo INGC em alimentos com 3 refeições por dia, assim como em kits básicos como tendas, lonas, cobertores e redes mosquiteiras. Dentro de casa está cheio de água. Nem para cozinhar, nem para dormir, não tem. E chega esse chefe de levar e me deixar aqui. Até hoje estou. Na minha casa, a água entra água de chuva, entra água de maré da praia. E a casa também não está em condições. E eu também estou no meio. Quando começa a chover, eu dormo mal mesmo, dormo mal. Espera-se a melhoria de tempo em Sofala a partir desta quinta-feira. Mas o processo de monitoria continua, estamos a fazer a monitoria com os comitês locais de gestão de risco, estão lá no terreno, estão a fazer este acompanhamento das famílias no centro da acomodação. Ainda não temos registro de casas desabadas. Apresentamos o segmento das notícias no Jornal da Noite. Cyril Ramaphosa tomou hoje posse como o 4º presidente da República da África do Sul, depois da era do apartheid. Ramaphosa, de 65 anos de idade, foi eleito pelo Parlamento para substituir Jacob Zuma, que renunciou na noite passada. Do justice to the well-being of the Republic. 16 horas depois da renúncia de Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa, que até então era vice, foi confirmado como o novo presidente da África do Sul. A confirmação foi feita pelo Parlamento através de um processo de votação em que o partido EFF, liderado por Julius Malema, não quis participar. Na sua primeira intervenção após a eleição, Ramaphosa fez um discurso de despedida ao Parlamento, onde até então era membro. Soon, once I'm sworn in, I will no longer be a member of this House. I will be coming to this House on a regular basis to exercise my accountability as President of the Republic, to answer your questions and to interact with you on a range of matters that affect the lives of our people. Pelo meio, deixou uma promessa para o novo cargo. One of the things that I will be seeking to do is to have an opportunity which I started doing when I was appointed Deputy President. I will seek to work with all political parties and we'll start it off with wanting to have a meeting with the leaders of all political parties so that we can try and find a way. Poucos minutos depois, Ramaphosa era empossado como o 4º presidente da África do Sul da era pós-apartheid. Ramaphosa vai concluir o último ano de mandato que restava a Jacob Zuma, devendo ser cabeça de lista do ANC para as eleições de 2019. Jacob Zuma anunciou na noite de ontem, numa declaração televisiva, que decidiu renunciar ao cargo com efeitos imediatos. Zuma antecipou-se desse modo à moção de censura que o próprio ANC previa apresentar esta quinta-feira. Good evening, ladies and gentlemen. Why do you look serious? You can't even say good evening. É o fim de governação do presidente sul-africano Jacob Zuma. Depois de um longo braço de ferro com o núcleo do ANC que o queria fora da presidência, finalmente o chefe de Estado sul-africano renunciou esta quarta-feira à noite, num comunicado oficial a partir da Union Buildings. No life should be lost in my name. And also the ANC should never be divided in my name. I have therefore come
to the decision to resign as President of the Republic with immediate effect. Todavia, o presidente de 76 anos discorda de todo o procedimento levado a cabo pelo seu partido, o ANC. Even though I disagree with the decision of the leadership of my organization, I have always been a disciplined member of the ANC. O jornalista sul-africano Dani Moyana diz que Cyril Ramaphosa tem agora o desafio de melhorar a imagem do ANC até as eleições gerais do próximo ano na África do Sul. O ANC achou que é necessário agora começar o processo de renovação, como eles dizem, do partido e da recuperação da economia e também, como eles dizem, tem uma visão muito forte agora para criar emprego, porque na África do Sul o nível de desemprego neste momento é muito alto, está a nível de 27,7%. Neste momento, a reação pública em geral e a reação de várias instituições privadas e públicas é positivo. Que a verdade é para o Cyril Ramaphosa e os seus camaradas no topo do ANC neste momento é de tomar medidas e implementar iniciativas que vão conseguir convencer a população que o ANC está mesmo a deixar o passado da corrupção e está neste momento a abraçar um futuro diferente. Muita gente hoje está a falar da nova era, uma nova era de um trabalho muito duro. Vai ser muito duro, não vai ser fácil, porque houve muitos estragos em termos da função pública, em termos da corrupção. Então, acho que o Cyril Ramaphosa tem chance. Ele tem uma oportunidade, mas tudo estará nas mãos dele, como que ele vai desenhar o futuro. O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, também reagiu à resignação de Jacob Zuma, exaltando que as instituições sul-africanas funcionam. É lamentável que coisas dessas estejam a acontecer no continente africano e ainda como vizinho e, portanto, é lamentável, mas também é com muita satisfação que tenha acontecido. Significa que disciplina os líderes africanos que querem gozar o poder e assim de qualquer maneira abuso do poder, e também é prova que na África do Sul as instituições funcionam. E funcionam porque se acontecesse assim com vários países africanos, acho que as ditaduras em África estariam a diminuir. E uma medida tomada, decisão de um país já com a democracia a funcionar. Mas eu sinto muito envergonhado um africano, para quem conheceu o ANC do Mandela, o Mandela, uma figura admirada em todo o mundo, e morreu pobre e, portanto, podia ter ficado rico e tudo, governou 5 anos e deixou para os mais novos, mas esses que ficaram a fazer e desfazer, a manchar, portanto, a imagem da ANC lutadora contra o apartheid. A ANC está decaindo. E pronto, isto é uma lição para todos os outros partidos africanos. O analista Alberto Ferreira considera que a renúncia de Jacob Zuma vem tarde. Ferreira diz que o caso da África do Sul é um exemplo de que os padrões da democracia precisam ser respeitados. E todos os sul-africanos sabem em que efetivamente Jacob Zuma foi, portanto, é acusado. A questão da reabilitação da sua casa, o uso indevido e abusivo dos bens públicos para os seus bens pessoais, a sua mistura nos negócios com determinada família bastante relevante na África do Sul, isso também fez com que a ANC se dissociasse para poder ter uma imagem livre da corrupção. Porque se tivesse tido até, portanto,
as eleições do próximo ano, isso implicaria uma imagem bastante deteriorada de ANC. Agora, qual é a implicação importante em tudo isso? A implicação é o facto de que a ANC lava as mãos e não havia nenhuma outra saída para Jacob Zuma, senão mesmo de ser, portanto, descarregado pelo ANC. Ainda em África, o primeiro-ministro da Etiópia decidiu hoje renunciar ao poder, afirmando que esta medida vai agilizar as reformas políticas daquele país. Depois de inúmeras manifestações da oposição contra o abuso dos direitos humanos, restrições das liberdades políticas e expropriação da terra, o primeiro-ministro etíope, Haile Mariam Desalegn, decidiu esta quinta-feira deixar o poder. Desalegn justifica a medida, dizendo que a sua saída vai garantir a realização suave das reformas políticas necessárias para a consolidação da paz e democracia na Etiópia. Ainda não se sabe quando e quem vai ocupar o lugar do primeiro-ministro, que também deixou em aberto o cargo de liderança da coligação dos 4 partidos étnicos no poder. Os protestos violentos que iniciaram em 2015 já causaram mais de centenas de milhares de mortes e milhares de detenções. Nas últimas semanas, Desalegn tinha iniciado algumas reformas para suavizar a crise política, tendo libertado mais de 6.000 prisioneiros políticos, porém, a oposição não se deu por satisfeita e não parou de manifestar reformas políticas mais profundas. Há mais de 2 anos que a Etiópia encontra-se envolvida numa crise política. Observamos uma curta pausa, nós voltamos já a seguir. Até já, eu espero por si. As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda à sua App Store ou a Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se seguindo as instruções. Se já estiver registado, introduz apenas os dados da sua conta. Funções da app. Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows. Guardar os seus vídeos favoritos. Enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play, mais próximo. O país mudou. Temos um novo site, mais atual, hiper responsivo, super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País, a verdade como notícia. Um país sem ídolos é um país sem referências. Tenho que pegar numa madeira
começar a apreciar, olhar nela e planear o que posso fazer e começo a fazer. É com sabedoria e destreza que Maurício Matumbo consegue se destacar no seu meio de trabalho. A expressão facial lhe parece dar distância da flor da juventude. Tem 40 anos de idade, 21 dos quais dedicados à arte. Não é qualquer arte, é arte Maconde. É parte das suas origens. Nasceu em Cabo Delgado e aprendeu a trabalhar com pau preto na Tanzânia. Não é dedicado no princípio que tu nasceu fazer arte, mas em termos do interesse, é interesse por causa dos amigos, familiares que estão muito bem próximos nesse trabalho e por aí é que tu fica interessado e puxado para fazer esse trabalho. Senhor Maurício trabalha madeira. O objetivo é dar significado às suas esculturas. A inspiração lhe parece vir das boas companhias que tem no seu trabalho. Trabalhando com os amigos, bem próximo, ganhando mais experiências. Das mãos deste escultor saem grandes obras. Grandes não só pelo tamanho, mas também pelo preço. Por aqui, os preços das esculturas variam, dos mais baixos aos mais altos. Então, isso, de pau preto, nós cobramos uns 6.000 meticais. 6.000 meticais. Esta obra custa 800.000 meticais. Sim, isso mesmo. E ninguém melhor que o Sr. Maurício para justificar. Porque afinal, foram necessários 3 anos para esculpir esta obra. O que é que faz desta obra diferente das outras, a chegar a custar 800.000 meticais? Bom, essa obra, como tu vês, é uma obra trabalhada em 3 anos e custou para fazer. E como tu sabes, em Maputo nós não temos pau preto, esse pau preto nós trouxemos de Zambésia. E foi um custo maior e muito trabalho para fazer. Exploramos o mundo profissional do escultor Maurício Matumbo. Aliás, aprendemos um pouco mais sobre as artes. Um mundo onde os objetos expressam-se sem dizer palavra alguma. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências.
Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Com as notícias no Jornal da Noite. Morreu aos 65 anos Morgan Tsvangirai, líder do maior partido da oposição do Zimbábue. Morgan Tsvangirai estava internado num hospital na África do Sul e padecia de cancro. The guy would say, if we don't set a new direction for this country, we are doomed. In order to set a new direction. O povo zimbabuiano está de luto. Morreu esta quarta-feira, no hospital de Joanesburgo, na África do Sul, o renomado líder da oposição, Morgan Tsvangirai, que há mais de 2 anos sofria de cancro no cólon. O seu partido, MDC, enfrenta atualmente uma crise de escolher o líder que possa suceder Tsvangirai para eleições presidenciais no Zimbábue, marcadas para julho deste ano. Tsvangirai vai ser lembrado como um líder audaz que desafiou incansavelmente o regime do deposto presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, que fora várias vezes acusado de violação de direitos humanos, fraudes eleitorais e repreensão da liberdade da imprensa. Por conta das lutas pelas causas sociais, Tsvangirai foi várias vezes detido, espancado e acusado de traição à pátria. Entre 2009 e 2013, o fundador do MDC partilhou o poder como primeiro-ministro com o antigo presidente Robert Mugabe, depois de ter ganho a primeira volta das eleições de 2008. Mas devido às ondas de violência e intimidações contra seus eleitores, Tsvangirai decidiu retirar sua candidatura da segunda volta eleitoral. Ademais, havia sérias alegações de que Tsvangirai venceu as eleições, mas a Comissão Eleitoral do Zimbábue teria adulterado os resultados, tendo demorado 1 mês para publicá-los. Tsvangirai nasceu no dia 10 de março de 1952 em Buhera, situado a 220 km de Harare. É o mais velho dentre 9 irmãos, cujo pai era mineiro e mãe camponesa. Casou-se 2 vezes e teve 9 filhos. Afonso de la Cama diz que o continente africano perdeu um lutador pela democracia e lembra as vindas de Morgan Tsvangirai a Maputo para, junto de si, se aconselhar nas vésperas da criação do Governo de Unidade Nacional no Zimbábue. Sabia que andava doente o presidente Tsvangirai, o líder da oposição no Zimbábue. Muito do vosso conhecimento, foi amigo, em vida já visitava Moçambique, encontrei-me com ele no meu gabinete. Naquela altura havia as negociações com o presidente Mugabe, quando depois fizeram espécie de coligação, reconciliação nacional, o partido do Mugabe. E lembro muito bem ter chegado ao meu gabinete em Maputo e conversei com ele, o aconselhei e pronto, foi que tinha que lidar com o governo do Zimbábue. Esperamos que o partido, com a morte do líder, vai de facto reunir-se para tentar de facto conseguir uma figura que irá continuar com a luta não irá parar, porque o líder morreu, mas é claro, é lamentável que tenha morrido, né? O presidente do Movimento Democrático de Moçambique diz que Morgan Tsvangirai deveria ter participado no congresso do MDM em dezembro do ano passado, em Nampula.
mas devido à sua saúde débil, não se fez representar. Simão recorda ainda as discussões que teve com Tsvangirai sobre o governo de unidade nacional em que ele foi primeiro-ministro. Esperávamos por ele no congresso do MDM em Nampula, mas devido à sua saúde não foi possível estar presente, mas fez-se delegar com um dos seus quadros séniores no nosso congresso. Portanto, perdemos um homem de luta, um sindicalista, um político. Infelizmente, quando terminou o congresso, tínhamos marcado um encontro na África do Sul. Ia eu, mais alguns consultores, para conversarmos com eles sobre algumas parcerias que queríamos levar avante. E a ligação que eu tive, olha meu amigo, tu queres vir amanhã, mas eu não estou bem. Não estou bem e tenho que voltar agora rapidamente ao Zimbábue. Por isso não vai dar para nos encontrarmos. E infelizmente não nos encontramos. Simão lembra ainda que disse a Tsvangirai que a participação do seu partido no governo de unidade nacional com a ZANU-PF seria prejudicial para si e o seu partido. E ele dizia mais, sabe, eu entendi bem a sua preocupação em relação ao GUNE do Zimbábue, porque eu na altura dizia a ele que não era muito favorável à participação deles no GUNE, porque isso iria absorver, iria criar condições difíceis no futuro para o MDC. E foi naturalmente aquilo que nós vivemos depois do GUNE, o MDC teve problemas sérios. E outro momento interessante. De seguida, olhamos para o lançamento da campanha de educação cívica que antecede o processo de recenseamento eleitoral. A RENAMO, na província de Inhambane, denuncia irregularidades cometidas pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral devido à suposta exclusão de seus diretores adjuntos nas mesas de júri. As denúncias foram apresentadas no distrito de Machis, no ato de lançamento oficial da campanha de educação cívica que antecede ao processo de recenseamento eleitoral. Música e danças tradicionais marcaram o lançamento oficial da campanha de educação cívica na província de Inhambane, ato que decorreu no distrito da Machixe. Este é o período que antecede as campanhas eleitorais para as eleições municipais do próximo dia 10 de outubro do presente ano. A RENAMO, presente no ato de lançamento da campanha, mostrou-se indignada e denunciou suposta exclusão de seus diretores adjuntos às mesas de júri e acusou o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral de violar a lei. Segundo a lei, na linha B do número 3 do artigo 10, diz que o júri é constituído por diretores gerais e seus 2 diretores adjuntos. Isto é, a nível nacional, provincial e distrital. O que aqui na província de Inhambane, os nossos diretores pertencentes da RENAMO estiveram fora. Questionado em torno da suposta irregularidade, o diretor provincial do STAI em Inhambane disse não perceber a inquietação do partido. Eu penso que não há tanto receio porque mesmo ao nível da mesa, embora ainda não estejamos nessa fase, o governador da província de Inhambane instou o envolvimento de todas as forças vivas da sociedade e convidou a denunciar quaisquer atos de perturbação durante o processo. Apelamos a todos os cidadãos, a todos os políticos e a sociedade civil em particular e a sociedade em geral e a todos que direto ou indiretamente participam neste processo eleitoral para que denunciem quaisquer atos de vandalismo e desordem para que sejam combatidos na hora e em momento útil, de modo a garantir que esta campanha de educação cívica eleitoral decorra de uma forma ordeira, pacífica, livre, justa e transparente. Referenciar que a província de Inhambane possui atualmente 5 autarquias, sendo municípios da cidade de Inhambane, Machis, Vila de Quisico, Massinga e Vilanculos. Residentes da vila-sede do distrito de Gorongosa, em Sofala, congratulam os consensos alcançados entre o Presidente da República e o líder da RENAMO em torno do processo de descentralização. Contudo, exigem a saída imediata de Afonso de Lhakama das matas daquele distrito.
Os consensos alcançados recentemente entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, atinente ao processo de descentralização, deixou os residentes do distrito de Gorongosa eufóricos, uma euforia que se justifica tendo em conta que este é o distrito que mais sofreu os efeitos da tensão militar. Para mim, estou me sentindo seguro, porque eles já estão de acordo. Então, por exemplo, como eu sou motorista, já fazia essa via Gorongosa, Casa Banana, estamos na via Proporção direta também por aqui. Para mim está tudo bem. Eu queria que isso acontecesse para sempre. Gostaria que esse entendimento ia avante para sempre. Nós não queremos barulho, queremos em paz. Senti-me muito aliviado com o acordo do Presidente da República e o Marcelo Dhlakama. Por que te sentiste aliviado? Com o acordo. Senti muito aliviado, é isso. Vocês passaram mal aqui no tempo de guerra? Sim, passamos muito mal. Nós tínhamos medo de ir à escola, muitas coisas. À noite não ficávamos livres mesmo. Só estou a pedir grande obrigado para nossos pais continuar com esse acordo. O que eu gostava de dizer aos dois presidentes é que continuem desta maneira, sempre indo num consenso para sempre manter essa paz em diante. Contudo, para os residentes de Gorongosa, o mais importante é a saída do líder da Renamo das matas deste distrito. E fosse sair, pode ser que de verdade as coisas estão nas... Agora ele está no mato, está a fazer o quê? Outros, esses militares, nossos militares aqui, sempre estão nos controles. E fosse estar concordo, pode ser agora todas as coisas estão bem organizadas. Mas assim, esse está no mato, outros estão no mato daqui, agora não acredita. Acreditar que eles saírem, esses na estrada saírem, nós podemos acreditar que mas as coisas já estão limpas, nós andar à vontade. Observamos mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas, num dia que Maputo poderá ser a cidade mais quente do país. 35 graus Celsius de máxima são esperados por manhã, uma mínima de 24 graus, 33 de máxima para Xai-Xai, 25 de mínima para Inhambane, uma máxima esperada de 30 graus Celsius, mínima de 23. Beira poderá ter uma máxima de 30 graus, mínima de 24, são esperados 29 de máxima para Chimoio, 20 de mínima, 31 de máxima para Quelimane, 23 de mínima, para Tete, 34 de máxima, 25 de mínima. Mais a norte do país, Nampula poderá ter uma máxima de 30 graus, mínima de 21, para Pemba, previsão de 30 de máxima, 23 de mínima, e Lixinga vai se manter fresquinha com 26 de máxima, 18 de mínima. As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Nas principais avenidas da cidade ou nos bairros periféricos, este som deve ser familiar para muitos. Debaixo do sol, em dias frios ou de chuva, eles estão sempre lá. Estão nas ruas, fugindo do desemprego e alimentando uma cadeia de valor responsável pelo reaproveitamento de variadas quantidades de ferro velho. O alto-falante ajuda a amplificar a voz que dá vida à sua estratégia de marketing. Esta é a rotina de Soares Chirinda. O jovem de 28 anos não foi além da 8ª classe, por isso tem dificuldade de encontrar emprego formal. Hoje é catador de ferro velho e conhece o impacto deste trabalho para a preservação ambiental. A nossa sucata vendemos nesses que fazem varões, cantoneira nacional, varão nacional, é os que compram. Mas para o ferro chegar aos compradores a grosso, exige-se entrega e paciência. Hoje, Soares faz a busca no bairro da Pulanda Caniço. O produto é levado à balança e depois é definido o preço.
3 quilos. Ajuda a tirar outras coisas que nós já não usamos, né? Um ferro que depois é reciclado também. Sim. Obrigado. Negócio fechado e a caminhada continua. A meta é conseguir maior quantidade de ferro possível. As baterias estão entre o que eles buscam. Se encontradas em bom estado, podem ser compradas pelo caminho. Recupera, tira-se aquelas placas estragadas, aplica outras placas boas. Às vezes eu encontro mais baterias que as pessoas já aproveitam. Baterias que ainda dá para fazer alguns arranjos. Sim. Vendendo cada quilo a 6 meticais, a quantidade rende 1.200 meticais diários. Eu consegui comprar o meu terreno, consigo pelo menos, né, ajudar a minha família. Posso dizer que não dou tudo que a minha esposa quer, mas pelo menos ajeito o que eu apanho, nós dividimos, né? Passos firmes, determinação. Uma caminhada diária que alimenta sonhos. O meu sonho é ter a minha própria empresa. Esse é o meu sonho, começar e eu ter os meus trabalhadores, ter pessoas que possam me ajudar, né? O país mudou. Temos um novo site, mais atual, hiper responsivo, super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País. A verdade como notícia. Há um lugar onde todos nós podemos nos encontrar. Um lugar onde a sua televisão está mais próxima de si. Muito boa tarde, telespectadores. Olá, bem-vindos ao Telediário. Vamos aqui no campo. Muito boa tarde, está no ar o Vírus em Direto. Agora já pode ver os seus programas prediletos quando quiser e onde quiser, num lugar onde a gente se vê muito mais próximo. STV Play, mais próximo. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado.
Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite e agora vamos olhar para o desporto. O Moçambola 2018 está orçado em cerca de 120 milhões de meticais, um valor que a Liga Moçambicana de Futebol diz ter boa parte, mas que devido a dívidas isso pode causar algum déficit. Há algumas semanas do arranque da maior prova de futebol do país, Ananias Coana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, diz que tudo está a ser feito para que a prova decorra sem sobressaltos. Do orçamento previsto, a entidade diz estar à espera de alguns valores que ainda não foram desembolsados por alguns parceiros. O orçamento que foi apresentado na Assembleia Geral é de cerca de 120 milhões para a realização do campeonato este ano. Temos a garantia de alguns valores que ainda não foram desembolsados, mas já está em processo do seu desembolso para o arranque do campeonato. A questão das dívidas dos anos passados é um dos constrangimentos nas contas da Liga. Temos valores para podermos fazer o campeonato, mas o nosso orçamento, por causa das dívidas dos exercícios anteriores, ficamos cada vez mais apertados. Mas, contudo, nós estamos a fazer um trabalho ao nível do governo e também ao nível dos nossos parceiros, no sentido de encontrarmos como nós podemos fazer com que essa dívida seja paga, ou seja, sanada. Ananias Coana reiterou na ocasião que o adiamento do arranque da prova para 3 de março visa não prejudicar as equipas moçambicanas que têm compromissos nas afrotaças. Poderíamos iniciar, mas iniciaríamos incompletos. O que nós decidimos como direção da Liga Moçambicana de Futebol é que a primeira jornada temos que iniciar com todos os jogos. É pretensão da Liga Moçambicana de Futebol que a primeira jornada da prova seja disputada por todas as 16 equipas. Ananias Coana falava esta quinta-feira durante o encontro de apresentação do prémio para o melhor jogador do Moçambola 2018. A distinção será com esta viatura. O vencedor será conhecido após um processo de votação que envolverá o público e um órgão colegial. Após derrota por 5-0 frente ao Liverpool na noite de quarta-feira, o Futebol Clube do Porto complicou as suas contas de transição à fase seguinte daquela prova. Nunca o Futebol Clube do Porto havia sofrido mais de 3 golos em casa nas competições europeias. O mesmo quer dizer que a derrota com o Liverpool foi de longe a maior de sempre na condição de visitado do Dragão em provas do velho continente. Na noite de amor, o Liverpool não teve compaixão e cilindrou os portugueses por 5-0. Com este resultado, os ingleses estão praticamente qualificados para os quartos de finais da competição. Noutro jogo da noite do amor, o Real Madrid venceu o Paris Saint-Germain por 3-1. No Santiago Bernabéu, até foi o campeão francês a adiantar-se no marcador. No entanto, a reação do bicampeão europeu chegaria pelo internacional português Cristiano Ronaldo a 5 minutos do fim. O brasileiro Marcelo completou a reviravolta espanhola. A segunda mão em Paris está marcada para o próximo dia 6 de março. E o Sporting Clube de Portugal venceu esta quinta-feira o Astana por 3-1 em jogo da primeira mão dos 16avos de final da Liga dos Campeões Europeus em futebol, disputado no estádio da capital do Cazaquistão. Os Leões saíram para o intervalo a perder por 1 bola sem resposta, mas um início forte do segundo tempo deu uma vantagem confortável aos lisboetas para seguir em frente na Liga Europa. Com este triunfo, os Leões conseguiram ainda vencer pela primeira vez fora, quebrando uma série de 54 jogos sem somar qualquer triunfo em competições europeias. O Sporting parte em vantagem quando receber na próxima quinta-feira, às 18 horas, o Astana. Está tudo dito, está pautada a informação do Jornal da Noite e eu despeço-me. Marco novo encontro amanhã pontualmente às 19h55. Até lá, desejo a continuação de uma excelente noite. Boa noite, fico com as notícias em permanência no canal STV Notícias, já a seguir às 9 da noite.